Namastê! Hoje vamos falar sobre deixar os mortos morrerem. Vamos deixar os mortos morrerem. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente fala sobre mediunidade, sobre espiritualidade, algumas pessoas já vêm com aquela vício, né? Com aquele costume, com aquele padrão de querer contar uma história de um parente que morreu, o sofrimento que ela sente sobre a morte dele e que queria se comunicar com ele, né? E que ouviu e que viu, enfim, coisas desse tipo, né? Por quê? Porque a mediunidade, ela é muito explorada no âmbito da religião espírita, né? E do kardecismo, e a mediunidade é vista como essa intermediação, né, entre nós aqui encarnados e os desencarnados. E sempre foi muito utilizada nesse sentido de trazer mensagens. Existe a psicografia, né, que tem essa finalidade, e isso serviu muito para alentar, né, para acalmar corações de quem fica, né, de mães, de parentes, né? E às vezes até por alguma mensagem necessária entre um plano e outro, sempre foi muito acolhedor. E na época do Chico Xavier, isso era bastante difundido, não é? E foi um período muito, muito bacana nesse sentido. Acontece que nós precisamos aprender a deixar os mortos morrerem, porque essa coisa de ficar sempre trazendo, não é, esse sofrimento, essa falta de entendimento, essa necessidade de que a pessoa que morreu esteja se comunicando com a gente, ela tem sido transformada. Digamos assim que nós estamos em evolução, não é? O que nós estamos fazendo aqui? Evoluindo. Então, nós temos degraus de evolução, nós temos passos a ser dados. Houve o período em que esse tipo de comunicação era bastante difundida, bastante utilizada, só que agora nós estamos entrando numa nova era. E essa era, nesse momento, é um momento de nós entendermos a nossa mediunidade, entendermos as várias dimensões do ser, não é? Muito mais um momento de desapego dessa necessidade, não é? De se comunicar com alguém que já está num outro plano, porque os nossos corações precisam confiar um pouco mais, né? E a partir dessa confiança, desse entendimento que existe algo mais, nós podemos melhorar muito esse planeta, melhorar a nossa qualidade de vida. Então, nós estamos chegando nessa fase. Existem algumas pessoas que ainda não acreditam, ok, né? Existem muitas pessoas apegadas, ok, mas existe muitas outras que, como eu, você, acho, né? Ou você que está assistindo aí está tentando entender e mudar e se transformar, muitas pessoas que já estão acessando outros níveis de consciência, que a gente chama, e nós estamos num período para acessar esse outro nível de consciência, que é essa confiança. Eu não preciso mais que me prove, eu não preciso mais de alguém que me faça uma comunicação com aqueles que eu convivi aqui no plano terreno, e eu gostaria de saber como estão. Provavelmente estão melhor que eu, não é? E se não estiverem, então nós temos os nossos próprios recursos, não é? A mediunidade hoje, ela está sendo muito difundida em pequenos grupos, às vezes até uma pessoa só, não é? Então, o que é a mediunidade? É essa nossa comunicação, esse sentido que vai além dos 5 sentidos, é a nossa comunicação com o mundo das energias, com essa dimensão energética, né? Com a dimensão dos espíritos também, espíritos que junto conosco trabalham em prol de quem? Daqueles espíritos que ainda sofrem, né? Então isso é importante entender, os espíritos sofredores, tem muitos espíritos apegados à matéria, né? Então há alguns espíritos que
não conseguem se libertar desse apego e sofrem, inclusive por causa disso, por causa desse apego com parentes, com marido, com mulher, com o que deixou aqui de matéria, não é? Bens materiais. Então, o que é necessário nesse momento é um trabalho de liberação do sofrimento, não é? De que a gente possa passar deste plano, dessa condição terrena de expiação e provas, como o Espiritismo fala, para um período de regeneração. E nós já estamos passando, por mais que não pareça, né? Percebam pelos trabalhos espirituais que estão sendo agora trazidos, divulgados. Então, nós precisamos colaborar nessa transformação planetária, ajudando esses espíritos que sofrem a se desligar dessa densidade, não é? da vida do encarnado. Nós precisamos ajudar na transformação planetária, ajudando também a nós mesmos a nos desapegarmos desse sentido de aquele que se foi, eu não consigo me conformar, eu quero mensagem, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, você pode conversar com o seu parente desencarnado, com aquele que você ama. Conversar como? Enviar luz. Conversar também como se estivesse aqui, mas de uma forma em que você possa enviar a esse espírito coisas boas, né? Flores, amores, né? E não ódio, lógico, né? E não mais problemas, né? Então é tudo vibração, é tudo sintonia. É hora de nós despertarmos um pouco mais. Eu sei que às vezes é difícil, mas nós precisamos deixar os mortos morrerem. Inclusive tem até algumas religiões, né, que tentam trazer isso de alguma forma, porque não há necessidade dessa comunicação mediúnica desse nível em todo o tempo, não é? Nós temos que entender que toda essa comunicação ela deve servir no sentido de auxílio, de transformação planetária, não de uma forma egoísta, não é? De ficar o tempo todo se comunicando com alguém da família, né? Por quê? Porque nós precisamos aprender a desapegar. O amor ele liberta, ele libera, né? Então, se alguém que você ama muito se desprendeu já desse plano terreno e está vivenciando outro plano, ok, vocês podem estar unidos pelo amor aqui no peito, no coração, né? E você continua a sua caminhada e aquela pessoa também. Porque o que nós vemos hoje é uma violência exacerbada, passional, né? A nível de paixão. Então, quando se fala, tá vendo aqui no Brasil, os homens matam as mulheres porque a mulher não quer mais ficar com ele, né? E então existem muitas relações doentias, né? Que vêm acontecendo ainda, e exatamente por causa do que? Desse apego, dessa necessidade de possuir a outra pessoa. Ninguém possui ninguém, né? Nós temos só nós mesmos, e nem o nosso corpo é provisório. Então nós somos o que? Nós somos o que pensamos, nós somos o que sentimos, e nós estaremos unidos a todos os outros. Nós podemos amar quem nós quisermos, eu amo quem eu quiser. Que coisa maravilhosa, eu sou livre para amar e para deixar que os mortos morram. Ele não vai morrer no meu coração sempre estará vivo, mas morre no mundo terreno, morre através do desapego. Nós precisamos aprender a deixar, a desapegar, a dar continuidade à nossa vida. E falo isso, inclusive, por alguns exemplos que eu tenho de pessoas que não conseguem continuar as suas vidas de uma forma saudável depois que perdem alguém que elas dizem amar. Mas que amor é esse que não consegue desapegar, que não consegue compreender e confiar que existe algo muito maior
que nos guia, que nos encaminha e que estamos sempre unidos exatamente por esses laços energéticos de amor, a força do pensamento. Quando você pensa, o pensamento ele vibra e ele chega naquele em que você pensou, não é? Então preste atenção o que você tem pensado, o que você tem sentido, como você tem se apegado. Os mortos precisam morrer, não é? O que significa isso? Os mortos precisam desapegar das condições da vida terrena, eles precisam continuar. E nós precisamos dar essa oportunidade a eles, como um dia também nós vamos precisar morrer. Nós já morremos várias vezes desse mundo terreno, não sabemos quantas vezes mais vamos morrer. Então é necessário que comecemos a olhar a morte com outros olhos, com os olhos da eternidade do ser. Que assim seja. Namastê, seja amor.